Meus irmãos, bom dia. Vou começar a nossa devocional. Peço desculpas por começar um pouquinho fora da hora. Hoje nós faremos a devocional, capítulo 6 de Daniel, apenas em um verso, que eu creio que é um dos versos importantes do texto, e nós vamos tirar algumas lições para nós sobre isso, tá bom? Nós vamos orar, agradecer a Deus pela nossa noite. Aí já temos a irmã Zenilde presente. Bom dia, Zenilde. Bom dia, Giselma. Bom dia, Beto. Bom dia, Natália. Bom dia, Caio. Muito bem. Nós vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por esta manhã. Agradecemos a Deus porque a tua graça se renova sobre nossas vidas e porque nós temos esse dia completo diante dos nossos olhos. E temos por causa disso liberdade para nos colocarmos diante de Ti e consagrarmos nossos dias, pensarmos no futuro, pensarmos no passado e aprendermos mais do Senhor. Ó Deus, nos ensine, manifesta a Tua bondade sobre nossas vidas, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Dona Sirlene. Também. Irmãos, hoje eu quero ler um verso apenas do capítulo 6 de Daniel. Nós já lemos a história inteira ontem. Além de termos lido a história toda, essa história já é bem conhecida do livro, de muitos. Então nós vamos ficar apenas com o verso 10, agora de manhã. Verso 10 do capítulo 6, tá bom? Então, verso 10 do capítulo 6. Verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Esse verso ele é muito importante para nós porque ele dá informações muito profundas acerca da vida de comunhão de Daniel. A primeira questão, irmãos, é que Daniel orava voltado para o templo. O que há de importante nisso é que isso era um costume da época, principalmente dos exilados, aqueles que não tinham mais o templo, não podiam mais entrar no templo, não podiam mais ali sacrificar, ouvir a instrução. E o templo simbolizava a presença de Deus. Então, eles se dirigiam geograficamente para a posição que o templo deveria se encontrar e ali oravam, como se estivessem se voltando para a presença do templo e para aquilo que a presença do templo simbolizava, que era a presença do Senhor. Outra coisa que coloca, que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E que as 3 vezes por dia manifestava, ele orava de joelhos
ele orava e dava graças. Bom, a quantidade de vezes que Daniel orava faz parte de uma comunhão íntima dele, né? A Bíblia não delimita quantas vezes por dia nós devemos orar, oficialmente, assim, formalmente, como ele está fazendo aqui. A Bíblia ensina que nós não podemos parar de orar. Isso significa que tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós precisamos estar em contato com Deus. Por outro lado, é importante também termos os momentos oficiais de oração, as horas oficiais e os locais oficiais também. Daniel orava aqui na sua casa, no seu quarto, né? E coloca aqui, entrou em sua casa e em cima no seu quarto. Então ele entrava no quarto, não precisa necessariamente ser o quarto, pode ser uma sala, pode ser um quintal, mas o que importa é que nós possamos ter esses momentos oficiais com Deus. Momentos oficiais com Deus é muito importante e muito bom para a manutenção da nossa vida de comunhão, sabe? É aquele horário reservado que você tem com a pessoa que você determinou que terá, que você vai conversar, que você vai expor sua vida. É aquele horário reservado. E ele tinha aqui 3 vezes por dia. Então ele entrava no seu quarto e orava. A constituição da oração, ele próprio descreve como oração e ações de graças. Dava graças, né? Oração é todo e qualquer tipo de conversa que nós vamos ter com Deus. O que se faz diferença às vezes é a oração e a súplica. Súplica é uma oração mais intensa em termos de usos de palavras, tonalidade, frequência. A oração já é uma coisa mais comum, menos intensa. Seria aquela conversa amigável que nós temos com os nossos amigos, vamos pensar assim. E a súplica é quando nós precisamos fazer um pedido encarecidamente a algum amigo, né? A gente chama a pessoa, quando é súplica, chama a pessoa. A gente pede por favor, a gente coloca todo o sentimento, a gente chora, a gente pede ajuda de tudo quanto é jeito. Isso seria uma súplica. E a oração são as conversas que nós temos mesmo, quando você liga o telefone para alguém e você passa um tempo ali conversando, aquela conversa gostosa. Você pode até perguntar coisas, se informar, aquela coisa toda. Isso seria, vamos pensar assim, um bom exemplo do que seria uma oração, né? Mesmo feito em termos humanos, mas para a gente poder distinguir a questão da oração e da súplica. Então, 3 vezes por dia ele orava, ele mantinha contato com Deus, ele conversava com Deus os assuntos relacionados ao seu dia a dia, suas lutas, as coisas relacionadas ao reino, pedia instrução a Deus, agradecia pelo dia, agradecia pela tarde, agradecia pela noite. Esse tipo de situação compõe a oração. Dar graças, aí já é agradecer. E há N motivos para se agradecer a Deus. A vida, a saúde, a direção que Ele deu em determinada circunstância, determinada pessoa que teve uma oração respondida, determinada resposta de oração acerca do dia a dia, de decisões que precisavam ser tomadas, de questões relacionadas a governo, no caso dele. Então, existe um monte de situação por você estar percebendo que Deus está te usando,
o que é importante é ter a oração e o dar graças. A oração, nós conversamos com Deus, e nas ações de graças nós reconhecemos a boa mão do Senhor. Agora, tudo isso é importante também, e o versículo 10 termina dizendo, como costumava fazer. Significa que não era uma coisa esporádica, era uma coisa constante. E essa constância no exercício devocional de Daniel vai conferir para ele uma questão muito interessante. A Bíblia chama Daniel, daqui a alguns capítulos vocês verão, que um anjo aparece para Daniel e ele chama Daniel de homem muito amado. Diz que ele era muito amado. É óbvio que o amor de Deus, ele se faz desde o primeiro momento, de acordo com aquilo que nós cremos, que Deus nos escolhe. Deus não nos escolhe por conta do nosso mérito. Mas, irmãos, é possível entender também que a nossa reação e a nossa comunhão com Deus, o modo como nós nos relacionamos com Ele, o modo como nós mantemos intimidade com Deus, faz com que, na realidade, esse amor de Deus por nós, ele seja mais completamente evidenciado por nós. Nós possamos perceber com muito mais instância esse amor de Deus. E o que é absolutamente natural, em termos humanos, quando nós temos um grande amigo, né? Uma pessoa com a qual nós conversamos todo dia, nós nos relacionamos todo dia, quer seja por telefone, quer seja pessoalmente, contamos histórias, compartilhamos situações, pedimos conselhos, ouvimos conselhos, damos conselhos. Então, esse tipo de relacionamento se fortalece. E no se fortalecer, é lógico, é óbvio que o sentimento e a consideração de uma pessoa para com a outra também se fortalece muito. Então, são aquelas amizades sólidas que nós constituímos ao longo dos anos. Então, quando nós temos uma comunhão profunda e constante com Deus, o que acontece conosco é a mesma história. Nossa amizade, vamos colocar assim, nossa amizade com Deus, ela passa a ser muito melhor e mais bem percebida por nós mesmos. E isso nos faz um bem enorme. Nos dá a convicção do amor de Deus, a convicção do proteger de Deus, do guardar de Deus, a confiança de Deus nas nossas vidas passa a ser algo muito forte, muito evidente. Nós passamos a descansar na pessoa do Senhor. E Daniel relata que Deus disse que ele era muito amado. Então, essa constância na oração é uma coisa saudável. Essa profundidade na oração é saudável e é um alvo para nós. Da mesma maneira que Daniel desenvolveu essa constância, nós também podemos desenvolver e começarmos a ter um relacionamento com Deus forte. Não dele para nós, porque Ele nos conhece, mas de nós para Ele. Nós podemos perceber essa bondade, a graça, o amor de Deus por nós. Podemos perceber o cuidado de Deus, a presença de Deus. E na presença de Deus sermos profundamente fortalecidos. Então, eu desafio os irmãos a desenvolverem uma comunhão constante com Daniel, como Daniel, na presença de Deus.
Você pode fazer as 3 vezes, se você quiser. Você pode fazer 2 vezes, se você quiser. Mas o que é importante é que você reserve um tempo. Aquele tempo seja o seu tempo de oração. Via de regra, nada pode perturbar aquele tempo. Mas que você, de fato, converse com Deus, que você exponha a sua vida, a vida dos seus, e que você também agradeça por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, pelos livramentos, pela saúde, pelo dirigir da tua casa, pelo dirigir dos teus, pela instrução que Ele te dá na palavra, pela compreensão. Você verá como que você vai crescer e como que a certeza de que Deus está na sua vida vai imperar no seu viver, e você se sentirá até bem mais feliz, porque você vai estar sentindo-se muito forte. A presença de Deus na nossa vida causa isso. A presença de Deus nos faz sentirmos fortes, a presença de Deus nos faz sentirmos consolados, acompanhados, felizes. São efeitos da presença de Deus. Eu desafio os irmãos a manterem uma vida de comunhão como a vida de Daniel. E aí, depois de um tempo, nós conversamos de novo para eu pedir para vocês quais são as suas impressões, o que mudou, sabe? De antes para agora, quem consegue desenvolver essa vida constante de comunhão. Vamos ficar aqui hoje. Vamos ficar por aqui. Irmãos, ontem à noite eu tive algumas dificuldades, eu não consegui exibir o vídeo. Então, o vídeo que se destinaria ao estudo bíblico. Então, eu vou passá-lo hoje à noite, às 8 horas, tá bom? Nós vamos fazer a nossa devocional normal, às 7 da noite. E à noite eu coloco o vídeo do estudo de Apocalipse. Ok? Tenham todos um bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Vocês sejam guardados, guiados em tudo aquilo que vocês fizerem. E que vocês possam perceber a presença de Deus em suas vidas. Deus os abençoe e até mais tarde, então. Tchau.